Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo de hoje então vamos finalmente falar um pouquinho sobre o Hobbit do Sr. Tolkien. Esse daqui é um livro que eu li no fim do ano passado, só que ainda não tinha tido tempo de gravar vídeo para ele, então resolvi gravar já. Esse daqui então é um romance que foi publicado pela primeira vez em 1937 e ele pode se enquadrar naquilo que a gente conhece como romance de formação, mais especificamente um romance de formação com vários elementos daquilo que a gente conhece como literatura de alta fantasia. E quais são esses elementos que acabam dando a esse livro acabam colocando esse livro dentro dessa caixinha da alta fantasia, digamos assim? Você tem principalmente a estrutura épica da descrição, tanto dos acontecimentos quanto dos próprios personagens. Então não se trata aqui, por exemplo, de uma viagem. A gente tem aqui o relato de uma jornada. Então perceba que tudo ganha proporções. Eles não vão para uma guerra, eles vão para uma batalha. Então perceba que tudo ganha proporções extremamente épicas quando vai ser descrita aqui pelo nosso amigo Tolkien. Além disso, você tem talvez o elemento que é a principal característica desse tipo de narrativa, que é a literatura de alta fantasia, que é justamente essa ideia de um mundo alternativo completamente diferente do nosso. Então a Terra-média aqui ela é um universo que está existindo ao mesmo tempo em que existe o nosso universo, mas em mundos diferentes, digamos assim. Né? Então, e o que eu quero dizer com isso é que a Terra-média, ao contrário, por exemplo, do País das Maravilhas, ou ao contrário de Hogwarts, ou ao contrário de Nárnia, você não pode estar na sua casa e falar assim, eu vou para a Terra-média hoje, e você vai. Não, não é assim que a banda toca, entende? Por quê? Porque fazem parte de universos diferentes. Então, essa é a principal característica quando a gente pensa em literatura de alta fantasia. Você tem também um dado muito importante que é, não há aqui definição nem de tempo e nem de espaço. A gente sabe que se passa ali na Terra-média, a gente sabe que se passa ali aproximadamente uns 50 ou 60 anos ou coisa que o valha antes da história lá do Senhor dos Anéis, mas não há uma data fixa para que se transcorram esses acontecimentos. Assim, outra coisa que é importante de dizer aqui, eu não sou o maior fã de Senhor dos Anéis, eu não sou o maior fã dessa mitologia toda criada pelo Tolkien, então eu tenho licença poética para errar nomes, para errar datas e para errar coisas assim, tá bom? Eu já fiz demais em inserir esse livro dentro da grade dos meus alunos do ano passado, então acho que eu já fiz um bom serviço para essa literatura, que eu acho que é uma literatura que merece ser lida. Mas enfim, você também tem uma série de figuras que são figuras mitológicas, como por exemplo lá o mago, não é? Que é o Gandalf, que inclusive funciona aqui como a maioria dos magos, sei lá, por exemplo, você pensa ah, no Mestre dos Magos lá, né, da Caverna do Dragão, acontece uma coisa muito parecida aqui com o Gandalf. Ele vai dar um conselho, movimenta a narrativa, quando a coisa tá parando ali, ele vai lá, aparece, fala, não, gente, vamos lá, vocês conseguem, etc. Aí depois, quando o bicho pega ele, puf, some, desaparece, fala, então, eu tive um problema para ser resolvido. Então perceba que é uma coisa muito parecida entre esses magos, e é uma coisa que eu sempre lembro quando eu leio este livro, mas enfim. Você tem então o mago, você tem o dragão, aí você tem aqueles vários seres criados pelo Tolkien, então você tem os elfos, os orcs, os trolls, os gigantes, os goblins, os wargs, os sei lá o que. Claro, não são criados pelo Tolkien, mas ele se apropria desses seres mitológicos de uma tal forma que até parece que quem criou foi ele próprio, não? O que acaba contrastando, essas características acabam contrastando muito com aquela ideia toda da baixa fantasia. Quando você pensa na baixa fantasia, você geralmente tem essa ideia de um mundo dentro do mundo, então você tem um portal, sei lá, o guarda-roupa das Crônicas de Nárnia, ou você tem a Toca do Coelho lá da Alice no País das Maravilhas, ou você tem o beco lá do Harry, ou você tem seja lá o que for. Então perceba que a principal diferença entre esses dois gêneros é justamente que
o mundo criado nas literaturas de alta fantasia é um mundo independente do nosso. Era essa a palavra que eu estava buscando. Enquanto que os mundos da baixa fantasia são mundos que dependem do nosso para que a gente possa acessá-los. E outra diferença muito importante entre esses dois mundos é que na baixa fantasia o que a gente tem são objetos e animais que são personificados, enquanto que na alta fantasia a gente pode ter isso também, mas predomina mais a questão mesmo dos seres mitológicos e etc. Não é? E outra coisa que acaba fazendo com que esse livro seja enquadrado nesse gênero da fantasia é justamente essa narrativa episódica. Né? Então cada capítulo vai trazer um inimigo diferente, um desafio diferente, que por sua vez se liga àquela ideia do romance de formação, porque à medida em que a gente vai acompanhando esse personagem principal derrotando esses vários inimigos e superando esses vários problemas e desafios, a gente tem um crescimento pessoal e coletivo dele ali. Mas enfim, há quem diga também que esse daqui é um romance alegórico, que o Hobbit na verdade é uma grande alegoria para a questão da guerra, etc. Basta que você se lembre lá que o nosso amigo Tolkien, ele participou da guerra. Então, há quem digamos, tente encontrar essa leitura, que é uma leitura possível também, dentro aqui do Hobbit. Então, do que fala essa história? O Hobbit vai falar da história do Bilbo, que é um Hobbit que vive a sua vida tranquilamente, sem pedir nada a ninguém, até ser convidado, ou melhor dizendo, ser intimado a participar de uma jornada rumo à Montanha Solitária, para que ele e os 13 anões liderados pelo Turin, ou algo do tipo, consigam então reaver um tesouro que pertencia antes aos anões, mas que agora está sob a proteção de um dragão chamado Smaug. Muito bem, então é preciso, esses anões, eles precisam de um ladrão que possa passar por uma passagem que é pequena demais para que um anão consiga atravessá-la, e um hobbit é menor do que um anão. E é justamente por conta disso que o Gandalf que é o mago que aparece lá na casa do Bilbo, vai aparecer ali e vai falar assim: então meu filho, vamos conosco. Então perceba que é um convite peronomútil, né? Ainda que essa escolha do Gandalf desagrade o próprio Bilbo e também o Turin e os seus 13 anões ali, e os outros 12 anões que vão, enfim, participar também desta aventura. E é claro, como recompensa, o Bilbo vai receber ali 14 avos desse tesouro, se não me engano. Muito bem. Só que aí o que acontece? Como todo hobbit, o Bilbo ele é um sujeito pequeno, o Bilbo é um sujeito que gosta dessa vida pacata, ele gosta de ficar na dele, fumando o cachimbinho dele, ele não gosta de sair da rotina. Então perceba que o Bilbo, na verdade, sou eu não queria dizer nada disso para vocês. Mas enfim, apesar de tudo isso, por se tratar ali de um convite feito pelo próprio Gandalf, que é o grande mago do condado, ele acaba ali então aceitando e vai junto dessa comitiva para poder, enfim, enfrentar o dragão e etc. Então perceba que o Tolkien, ele pega esse personagem totalmente frágil e desprovido de qualquer característica heróica e transforma esse personagem em um herói. E daí você pode reforçar aquela ideia toda da analogia com a guerra, né? Que é uma espécie de conclamação. Fala assim, olha, você pode ser um herói, etc, etc. Ou a guerra transforma as pessoas, a guerra exige o heroísmo das pessoas. Mas enfim, e é justamente por conta desse crescimento, da transformação desse sujeito pacato em um herói, que a gente tem aquela ideia toda do romance de formação. Por quê? Porque o livro vai retratar o amadurecimento desse personagem. É mais fácil você ir lá e matar um dragão, porque a cena da batalha do dragão é uma cena totalmente... é muito bem descrita, mas se resolve muito fácil depois da aventura que é ir até lá e etc. Então perceba que é muito mais fácil você matar um dragão do que você atingir a maturidade. E é justamente por isso que o que importa não é
matar um dragão, mas o trajeto que leva esses personagens até esse local para que o dragão possa ser morto. Então você cruzar uma floresta, que inclusive é sempre um símbolo do amadurecimento quando a gente pensa na história da literatura. Sempre que os personagens vão atravessar uma floresta, isso acaba sendo uma alegoria desse amadurecimento desses personagens. Então, cruzar uma floresta, encontrar o anel lá nas montanhas, que depois vai dar origem à história lá do Senhor dos Anéis, para que ele possa ser destruído na Montanha da Perdição e etc. Então, cruzar a floresta, encontrar o anel, matar o dragão, participar lá da Guerra dos Cinco Exércitos, que acontecem depois que os outros povos da Idade Média descobrem que o dragão morreu. Então todo mundo começa a brigar por esse tesouro, que é uma das cenas que eu mais gosto no livro. Tudo isso acaba não sendo tão importante quanto observar as várias mudanças, o amadurecimento mesmo do Bilbo. Então perceba que é um livro que me agrada muito justamente por conta dessas várias analogias, dessas várias simbologias que o Tolkien, das quais o Tolkien se utiliza para poder construir esse universo. É um livro que eu passei justamente isso, não só por causa do tamanho dele ser um livro menor dentro da mitologia do Tolkien, mas porque eu acho que esse é uma excelente porta de entrada para o universo do Senhor dos Anéis e das mitologias tolkianas e etc. Enfim, eu não sei se vocês sabem, mas eu já li O Senhor dos Anéis a long time ago, mas eu não pretendo reler tão cedo, por quê? Porque eu tenho muita coisa para reler já. Mas um dia, quem sabe, eu pegue o livro para poder reler, etc. Mas eu acho que esse aqui, para você que está começando ainda a se aventurar, ou quer começar a se aventurar no universo do Tolkien, eu acho que esse é um livro mais do que indicado, ainda que, como eu disse no início desse vídeo, eu não entenda muito desse universo todo criado. Eu não guarde aquelas coisas, porque tem uns fãs que são doidos desse jeito, né? Eu não sou assim, eu gosto de ler por mera diversão. Mas enfim, só que há... e antes de eu falar isso que eu ia falar agora, eu me lembrei de outra coisa. Outra coisa que me chama muita atenção neste livro é que o Tolkien ele tá falando é uma ação com um ritmo muito acelerado. Então, apesar de ser um livro relativamente curto, não é? Ele tem o que? Deixa-me ver aqui. Ele tem 300 páginas, ou nem isso, se você for contar as ilustrações. Apesar disso, acontece muita coisa justamente por conta desse ritmo acelerado dele. E uma coisa que eu gosto bastante desse livro é que o Tolkien, ele não vai, quando ele vai descrever um determinado grupo de personagens ou um determinado tipo de seres ali, quando ele vai descrever fisicamente e quando ele vai descrever as personalidades desses seres, ele não para e fala assim, então os orcs são pessoas assim. Não, o que ele faz? Ele faz com que essas pessoas comecem a cantar e a dançar e etc. Então perceba que ele se utiliza de músicas para poder descrever esses personagens, o que me lembra bastante o coro dentro do teatro grego, né? Porque o coral dentro do teatro grego, ele tinha justamente essa ideia de descrever algumas ações ou alguns tipos de personagem, etc. Então isso me lembra bastante quando eu leio esse livro, eu também lembro bastante dessa questão toda. Mas tem uma coisa que me incomoda, é uma bobagem minha, mas tem uma coisa que me incomoda, que é, eu não me lembro, eu nunca consigo identificar se existem mulheres dentro desse livro. Sabe assim, eu não sei se nos filmes isso foi resolvido, porque eu não assisti os filmes, enfim, eu não gosto muito de ficar, sei lá, 3 horas assistindo, fazer uma maratona de filmes. E eu resolvi, justamente por conta disso, não assistir os filmes em separado. Por quê? Porque veja bem, a minha memória é uma porcaria. Então se eu for assistir o primeiro filme hoje, o segundo filme amanhã e o terceiro filme depois de amanhã, eu já vou ter esquecido da história como um todo. Então eu vou ter que sentar e assistir os 3 de uma vez. Só que, né, não temos tempo para isso. Então é por isso que eu não assisti os filmes. Mas eu não sei se isso foi resolvido nos filmes, mas no livro eu meio que senti falta de figuras femininas. Mas também pode ser que eu não tenha prestado muita atenção e não tenha identificado figuras femininas, mesmo que elas apareçam aqui no livro. Mas enfim,
E daí você vai falar assim, ai, puxa vida, você podia agora ter falado se o filme é fiel ou não. Primeira coisa, não vou falar disso porque eu não sei se isso acontece, não é? E segunda coisa, eu não vou falar disso porque eu acho que isso não é. Um filme ele não precisa ser fiel ao livro. Mas isso é um assunto para outro vídeo que eu já estou planejando aí, quando a gente for falar da literatura contemporânea, que eu vou falar de transmídia. Então se prepare você aí que pensa que todo livro precisa ser fiel ao filme, porque isso não é tão. O buraco não é tão mais embaixo assim. Enfim, é isso então. Fica aqui a dica de mais este livro fenomenal e fundamental na estante de qualquer leitor. Sério mesmo. É, eu acho que esse livro aqui, ele é um daqueles grandes clássicos da literatura. E eu acho que você não deve evitar de ler, você não deve torcer o nariz só porque se trata de literatura infantil, ou só porque se trata de literatura de fantasia, ou só porque se trata de Tolkien. Não é? Então fica aqui a dica de mais esse livro excelente. Pena que não deu para eu colocar ele na lista de leituras esse ano dos meus alunos, mas quem sabe eu incluo na lista dos alunos do próximo ano. Certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.